Olá! Estou ao vivo novamente, Soninha Francine, me achando meio estranha com esse fone grandão aqui, mas eu peguei emprestado para fazer esta live. É a segunda de hoje. Hoje à tarde, na Câmara Municipal, a gente recebeu um grupo de 4 alunos da USP Leste que foram os vencedores no Inovaton. O Inovaton foi um desafio para construção de ferramentas de base tecnológica, inovadoras para o enfrentamento da violência doméstica. E aí esse grupo de alunos da USP Leste, eles são parte da empresa Júnior. Qual que é o curso deles? Sistemas de Informação, não lembro o nome exato do curso, mas eles foram os criadores da empresa Júnior lá, fizeram parte da criação da empresa Júnior ligada ao curso deles e participaram do Inovaton e desenvolveram um jogo de perguntas e respostas e fases por meio do qual uma menina ou um menino pode ir navegando para perceber se determinada situação foi ou não foi um caso de violência. Então é genial. Entre muitos projetos legais, o projeto deles foi escolhido como o melhor e hoje eles estiveram na Câmara Municipal para receber lá os seus prêmios, os seus certificados. Então eu já entrei ao vivo hoje e aqui estou eu de novo para falar de alguns temas que eu amo, como lixo, resíduo, política urbana, meio ambiente, com a Mayara Batista, que além de interesse lascado nisso, descobri quando eu entrei no perfil dela. Já estou convidando aqui a Mayara Batista para conversar comigo. Enquanto isso, oi Everton, oi Andréia, oi Silvia, oi Mayara. Oi, tudo bem, e você? Eu acho que eu já sabia que você é palmeirense, né? Eu sabia. A gente já Sabia, conversou sabia. disso, né? Sim, quando a gente se conheceu foi exatamente por uma grande amiga que é palmeirense. Você sabe que eu estava tentando lembrar como foi que a gente se conheceu e a gente se encontrou em tantas ocasiões diferentes que eu já não lembro mais. Sim, ai gente, desculpa, eu não tenho aquelas coisas de blogueira, sabe? Então, Eu só não tô tem com o tripé capoeira, porque me emprestaram. Eu não tô em casa, então tem um tripé aqui. Hoje eu tô livre. Então, foi a Joyce Moretti, né, minha amiga que é blogueirinha, que foi fazer uma entrevista contigo, na verdade, para falar sobre a representatividade das mulheres na política. Enfim, eu fui só ajudá-la, e aí você ouviu eu falando sobre o meu TCC, que era Foi. sobre o TCC de MBA, que era sobre, estava estudando o plano municipal de resíduos sólidos. E aí Aham. você super se interessou, porque né, eu trabalho com cooperativas e era bem focado nisso, né? Que eu estava falando. Aí a gente começou a se conversar, inclusive você me ajuda bastante a encaminhar aí as ideias do TCC. Inclusive, eu te devo um suco de melancia com juros de correção. Porque, vejam, eu fui falar com a Mayara sobre o TCC dela, a gente marcou encontro numa lanchonete perto do metrô, porque as duas super corridas, então a gente tinha um ponto ali de encontro. E a gente sentou na lanchonete, eu peço um suco de melancia, aí eu descubro que eu não tinha dinheiro, cartão, ticket, tinha porra nenhuma. Tipo, só podia ou lavar a louça ou a Mayara pagar o meu suco. E as duas não estavam exatamente nadando em dinheiro, e a Mayara menos ainda. Você estava entre trampos, né? Porra, É, eu estava eu tinha emprego, mas eu estava empregada, vereadora, e a Mayara, entre trampos, fazendo o corre para terminar o trabalho, ela me pagou um suco de melancia, que custava o equivalente a uma melancia e meia. Eu anotei a conta dela e eu acho que eu não depositei até hoje. Foi um prazer falar com você. Estou morrendo de vergonha. Tchau, tchau, tchau. Ah, meu Deus, não, você pagou sim, você insistiu em pagar, ah, meu Deus, mas me ajudou a tirar aí 9,8 do TCC e acha que, né? Imagina. Conta sobre o seu TCC. Eu sei o que era, mas ajuda aí a compartilhar. Assim, eu estava fazendo MBA de gestão de projetos, né, na USP-Exalc, e eu quis olhar para o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, né, que é basicamente o encaminhamento, né, o que a gente deve fazer com todos os resíduos da cidade
né? Qual que é o melhor caminho indicado pelo município, né? E eu, trabalhando desde 2014 com o tema, eu sempre fiquei muito desconfiada, porque uma coisa era o que era colocado lá, outra coisa era o realizado. Gente, eu peço desculpas pelo barulho, que eu moro na beirada da Bandeirantes, tá? Então, vira e mexe, vai ter uns barulhinhos aí de carros. E eu ficava muito em dúvida sobre a realização dele, porque o Plano Municipal de São Paulo, ele sempre foi uma das referências do país, né? Até porque a gente tem uma cidade aqui que vale um país de complexidade, né? Então, todo mundo vem para cá para estudar, e, enfim. Só que, realmente, as ideias eram muito boas, mas eu não via a realização, e eu queria olhar, à luz de uma gestora de projetos, o que rolou, né? Como que foi planejado, se ele era executado, como que ele era acompanhado, essa execução, enfim. Foi sobre isso. E como O eu resultado amo. não foi muito positivo, não, mas é aprendizado. Acho que é Aham. tudo muito novo na área de meio ambiente. Ela é olhada há muito pouco tempo, né, se for pensar. Para o mundo, para o Brasil, começou nos 80. Aqui na cidade de São Paulo foi, acho que a primeira legislação de meio ambiente foi em 93, se não me engano, né? É tudo muito novo, está todo mundo aprendendo junto, então o resultado não foi tão drástico, mas dá para ter melhorado. E acho que era essa a ideia, era compartilhar como melhorar. E tem a questão ambiental que a gente vai compreendendo melhor, né, a interrelação entre todas as coisas. Quando eu fui candidata em 2004, o rapaz me perguntou quais são os seus temas. Aí eu falei, juventude, cultura, esporte, mobilidade, LGBT, meio ambiente. Aí ele falou, meio ambiente? Vereadora? Ele achou super estranho. Mas, tipo, qual parte? Parque, né? Esse conceito de meio ambiente como verde. Como a Como área árvore, verde. né? Ambientalista abraça árvores, né? Entendeu? Então ele estranhou esse meio ambiente ter esse destaque todo como uma das minhas pautas. Então não e era um cara bem antenado assim, com temas contemporâneos, e ele ainda não fazia uma relação super forte entre meio ambiente e ambiente urbano. Então a gente agora já tem, né, muita noção do que as cidades significam para o meio ambiente, do ponto de vista do que a gente devolve, né, do que a gente emite, do que a gente descarta, e do quanto as cidades são impactadas pelo desequilíbrio ambiental, mesmo que ele esteja muito distante geograficamente, né, afeta aqui nosso regime de chuvas e assim por diante. Mas o tema plano também é uma coisa recente, né? A gente começou a querer escrever planos como leis, como decretos, há muito pouco tempo. E o que eu já falei com você várias vezes, às vezes o plano ele é uma lista de desejos. Ele enumera onde a gente quer chegar. Então você fala assim, não, daqui a 10 anos temos que ter 70% de reciclagem. Ok, então no primeiro ano a gente faz o quê? No segundo a gente faz o quê? E no terceiro. Isso é um plano. E os nossos planos estabelecem prazos e metas, mas não as etapas propriamente ditas, né? Então eu vejo isso, olha, em praticamente todos. Em praticamente todos. E agora a gente também está. A sociedade está assimilando melhor a ideia, os ativistas relacionados aos diversos planos, que se você não fizer uma relação disso com o planejamento orçamentário, menos ainda você vai conseguir realizar. Você vai chegar em 2024 e avaliar quanto falta para alcançar a meta de 2025. Não, falta muito, né? Agora, você participou da revisão do Plano Nacional? Você tem o seu nome na mesma página que o Jair Bolsonaro, só que isso é uma coisa legal. É uma coisa legal. Menina! É importante, é um momento assim. Primeiro que é um momento muito interessante do país que a gente nunca mais vai esquecer, né? Então eu acho que foi mudado de muita coisa, né? Inclusive do interesse das pessoas pela política.
Eu acho que isso foi o ponto mais interessante desse momento político do país, né? Então, sim, tem meu nome lá, fiz parte, fui convidada pela Brava para poder fazer o corpo técnico, principalmente na parte de diagnóstico, então, olhar para o Brasil como que ele se desenvolveu de 2010 para cá. Bom, eu acho que quem pegar o plano aí vai saber exatamente como foi. Claro que é um resumo do resumo, porque, gente, o país, como eu disse no começo, é um país muito complexo, são muitas regiões, são vários países em um só. A gente tem bastante falta de dados mesmo, né? Poxa, é tão difícil, né, você falar sobre lixo, né? A gente nem usa mais esse termo, né? A gente descobriu Mas que, na tem até verdade, uma é um grande nomenclatura que ouro, né? facilita, né? Ainda começa Exatamente, exatamente. Então, para essa começo de questão aí conversa. de jogar fora, né? Então, assim, a gente tem todo esse costume de olhar o lixo para aquilo que a gente joga fora, como se existisse, né, um universo paralelo para onde você mandou o seu lixo e não compartilhasse a mesma terra que ele, mesmo. Que realmente afastou, inclusive, esse negócio de análise dos dados sobre ele, né? Então, isso é o que a gente mais olhou nesse momento de diagnóstico, e a gente espera que o que está lá seja um grande despertar nesse sentido, né? Para que daqui, no próximo, acho que daqui a 4 anos, né, pretende-se ter um novo plano, né? Vamos ver como vai se desenvolver isso, mas é o início de uma grande coisa, né? Demora 10 anos para a gente fazer um plano real, né, disso. Então, a gente espera que seja um grande marco e que a gente consiga alcançar, né, as metas que lá estão, que todo mundo seja contemplado, que é muito importante. E é isso. E Muito legal. o que que tem para os municípios no plano nacional? Porque muita coisa, assim, legislação nacional, recursos federais são muito mais volumosos, mas é aqui que a gente executa ou não executa, né? O que que você Exatamente. acha do panorama para os municípios? Eu acho que ele está pela primeira vez responsabilizando bastante os municípios, né? Até porque a gente sabe que a gestão de resíduos, ela é dos resíduos, né? Pela lei de saneamento é dos resíduos. Então, os resíduos é Dos municípios. responsabilidade dos municípios. Então, dessa vez eu acho que a responsabilização dos municípios foi bastante intensa, isso em todas as facetas, né? Tanto daqui mais me interessa, né? Que é onde eu mais estou, que é da logística inversa, com cooperativas de catadores, enfim. Então, ele fala muito sobre os contratos, né? De começar a contratar as cooperativas como operadores logísticos, que é algo que a gente também acha que vai potencializar e profissionalizar as cooperativas do país. Então, esse eu acho que é o ponto assim, de maior susto, né? Talvez, né? Positivo para o meu lado, mas talvez para os municípios foi um susto, porque a gente sabe que isso é sempre uma questão a ser trabalhada, né? Não são todos que têm esse recurso. A gente sabe também que tem essa questão de valores, né? Que o lixo não está quase impossível de se pagar, né? Você que acompanha bastante a questão orçamentária, sempre foi uma questão, né? Os resíduos do orçamento do município, né? Então, isso vai ser uma outra discussão, ele fala sobre isso também no plano nacional, sobre incentivos para os municípios, abrir para os municípios a ideia, a gente não gosta de usar muito esse termo, né, da taxa, do lixo, né, isso também sempre foi um problema, mas a partir do momento que a gente mostra para a população o que está acontecendo, né, que as contas não fecham, talvez melhore, né, se olhar para as taxas, enfim, ou como a gente quiser nomear. Uhum. A taxa leva as pessoas a prestar mais atenção no que elas descartam, né? Porque quem paga a coleta de lixo é todo mundo. Quem paga o contrato, a concessão de limpeza urbana é todo mundo. Então, o que acontece em relação ao lixo é o contrário do que acontece em relação à tarifa de ônibus, né? As pessoas, algumas acreditam, né, defendem tarifa zero. Se a tarifa for zero na catraca, a gente vai pagar do mesmo jeito, só que na forma de impostos, né? O custo da operação de um ônibus, de um sistema, ele tem que ser pago. Hoje tem uma divisão, um pouco é na tarifa e um pouco é no subsídio para complementar.
No lixo, é como se a gente não paga tarifa, né? A gente paga os impostos, paga os tributos todos, né? E não percebe, você não associa tanto, né? Tanto é que as pessoas falam assim, ai, eu pago IPTU e a minha rua está toda esburacada. Não se dão conta que são muitas outras as despesas que são pagas com os nossos impostos, como, por exemplo, todo o sistema de coleta de lixo domiciliar, né, de coleta seletiva. E além disso custar muito caro, é muito ineficiente, né? Especialmente na reciclagem. A gente tem um mundo paralelo da atividade informal, né? Você tem lá 20 e poucas cooperativas credenciadas que recebem os caminhões da coleta ou que fazem seus próprios arranjos. Mas o que você tem de reciclagem feita de Chevette, Monza, Kombi, caminhão, carrinho, carroça, carrinho de feira, carrinho de supermercado, você tem um volume de reciclagem e é como você falou, né? Eles não são reconhecidos como prestadores de serviços. Eles são comerciantes de material reciclável. Então, isso Sim. também não é justo e não é eficiente, né? Porque se eu vou catar o que eu consigo vender, então, se não tem mercado, não me interessa. Se paga pouco, não me interessa. Se não tem procura. E eles tinham que ser remunerados pelo serviço prestado mesmo, né? E, inclusive por ser esse elo de conexão, né? Para fechar a cadeia da economia circular, eles fazem a parte de mais capilaridade, né? Então, que Sim. bom que o plano tá tratando disso, porque São Paulo tem o contrato, né, os contratos de concessão de coleta domiciliar estão para vencer. E eu acho que a gente não deve só fazer novos contratos, mas tem que pensar o modelo, o nosso modelo. A gente não pode continuar mandando orgânico para o aterro como se lixo fosse, como se fosse É, rejeito. exato, Absurdo, exato. absurdo a gente ocupar, né, aquele espaço gigantesco, todo aquele volume de um aterro, com o Sim. que não é rejeito, não é o que não teve outro jeito, né? Então, Pois é, pois é. E o que esses tempos eu estava vendo, há pouco lançou também o plano estadual, né, de resíduos sólidos, e ele traz o mapa dos aterros sanitários que tem, né, disponíveis e qual que é a data limite dele. Então, praticamente até 2025, os aterros sanitários que tem no estado de São Paulo já terminaram. E aí é importante o pessoal entender que toda vez que eles não enviam, né, não fazem uso dos seus orgânicos para compostar, se eles não fazem o encaminhamento dos recicláveis para a coleta seletiva da cidade, que, gente, é uma das cidades que mais tem coleta seletiva, né, em proporção, né, e olha o tamanho da cidade. Se a gente, né, que está na ponta, se a gente que é o consumidor não faz isso, esse lixo vai ser aterrado. E aí a gente vai conviver com aquilo. Então, enquanto as pessoas não tiverem essa consciência de que ele vai ser enterrado, sabe-se lá por quantos anos, né? Porque a gente acha mesmo que o lixo some a partir do momento que a gente está procurando. E não, gente, vai ficar lá. Vai ficar lá, tá? Até as próximas não sei quantas gerações vai ficar lá. Isso se não for para tudo sempre. Tá? A gente sabe que tem alguns resíduos aí que são milhares e milhares de anos, né, para se decompor. Então, a gente vai conviver com o nosso próprio lixo. Então, os ateus até 2024, 2025, aqui no estado de São Paulo, já não mais estarão aí. E aí, né, a gente vai conviver com o nosso lixo? o Breno Benedito perguntou aqui, como podemos diminuir a quantidade de lixos? Tem muitas respostas para essa pergunta, né? Várias, várias, sim. Primeiro, a gente começar a pensar, a reduzir, né, o que a gente precisa e o que a gente não precisa consumir, de fato, né? Outras são as escolhas na hora que você for consumir. Então, não, eu preciso realmente consumir isso daqui, é necessário para mim, é vital para mim. Então, quais vão ser as suas escolhas? É aquele produto que tem um monte de subembalagens ali, ou vai ser um produto que tem uma simples, ou um mais orgânico, um mais natural,
né? Ao invés de você pegar aquele alface já todo lavado que vem no saquinho plástico, você pegar o alface ali inteirinho. Então, são essas escolhas que você começa a reduzir, né? A gente tem até como que se diz? O fluxo, né? De raciocínio sobre isso. Primeiro você reduz, né? Você repensa, na verdade tem vários R's, né? Agora já chega até 30 R's aí. Você repensa, você reduz, você tem toda a lógica, né? Então, começa pelo seu consumo, se é necessário você consumir, depois você reduz, depois você recicla e assim vai, né? Acho que é por aí, os vários R's. Então passa por atenção, né? Por consciência, noção de que não existe fora, noção de que as coisas não desaparecem, ao mesmo tempo que elas podem ter outro destino, elas podem ter outro uso. Dá um pequeno trabalho, mas também não é nada do outro mundo. A gente não está pedindo para as pessoas viverem largadas e peladas, né? Não precisa. Não dá tanto trabalho assim, né? Algumas coisas dão trabalho. Eu falo, lavar o pote de margarina para mandar para reciclagem é um porre. Mas tudo bem, a gente lava a panela, a gente lava o prato, lava o pote de Você pode passar o guardanapo também, tá? O guardanapo, ele é orgânico, gente. Claro que você não vai consumir uma tonelada de guardanapo. Né, gente? Não, mas aquele guardanapo que você já usou para o almoço, você usa ele para limpar o prato e também ajuda muito. Gasta menos detergente ou sabão. Então, uma coisa leva até positivamente a outra, né? Então, tem a questão da educação, da atenção, tem a questão do regramento, né? Tem um grupo de pesquisadores, ativistas, que trabalham junto com o Fórum Econômico Mundial para reduzir o número de tipos de plásticos utilizados em embalagem, ou diminuir a quantidade as ligas utilizadas em uma única embalagem, porque no fim fica irreciclável, não se decompõe. Não se decompõe nunca. Plástico, infelizmente, gente, plástico, ele foi nossa solução por muito tempo, ainda é a nossa solução, mas ele também é um grandíssimo problema. O plástico, ele é... Não, pode falar. Não, até uma das coisas mais interessantes que, quando eu fui conhecer as mecanizadas, né, que existem aqui em São Paulo, né, gente, para quem não sabe, a gente tem duas grandes centrais de triagem mecanizadas, tá? Uma é uma planta francesa e a outra holandesa, né, se não me engano? Alemã, eu acho. Agora eu tô em dúvida também. Mas, enfim, também não lembro. São duas plantas que são europeias. E lá já se trabalha uma questão de qualidade de embalagens e até a questão da reciclagem de uma outra forma, né? A gente sabe que eles passam os perrengues antes e a gente continua indo para o mesmo caminho, ao invés de repensar, né, a partir do que eles sofreram, enfim. Lá já começou, essas ligas já começaram a ficar um tanto quanto mais simples, pensando na reciclagem, pensando, né, em reuso, enfim. E aqui a nossa ainda é muito misturada. Então, se você pega as embalagens de plástico, ela não fala exatamente qual é o tipo de plástico que é aquela embalagem. Ela vai te dar o número 4 e está escrito outros. Toda vez que vocês irem na embalagem, está outros, é um plástico misturado, multicamadas e tudo mais, que muitas vezes ainda não tem comprador, porque ainda não tem uma tecnologia que faça a reciclagem desse material. Então, quando eu fui na mecanizada, quando passam esses plásticos diferenciados, a máquina não entende muito bem qual é aquela. Então, acaba indo para caminhos diferentes, enfim, que é diferente da triagem manual, que eles já estão especializados nesses vários tipos de plástico, mas na mecanizada ainda tem esses sofrimentos aí. Então, foi a primeira vez que eu fui entender a diversidade dos plásticos que a gente trabalha e como isso ainda é constante, assim, como está vindo ainda forte, né? Economizar o plástico. E é muito legal ouvir o catador falando do resíduo, né? Tem um perfil no Instagram, eu não lembro se é o Lixo Zero Rio de Janeiro, é do Rio. Então, você tem uma catadora que trabalha numa esteira de triagem falando sobre escovas de dente.
Então ela pega a escova de dente e fala assim, olha, essa aqui, aí tem assim, tem uma borrachinha aqui, tem uma outra borrachinha aqui, onde É você verdade. põe a mão. Ela fala, essa aqui não recicla nada. Porque essa parte, mais essa e mais essa. Essa daqui, o cabo recicla, mas a cabeça não, porque isso aqui é outro tipo de material. Ela pega escova por escova, Que do incrível. ponto de vista do que vai ser feito depois que você jogar aquela escova fora da sua casa, né? Não fora do planeta. E eu lembro quando eu descobri que uma garrafa de leite, e eu vou falar marca porque é um alerta mesmo, mas que a garrafa de leite Shefa, que ela tem uma pintura escura por dentro, sei lá, ela é Para preta por dentro. conservar mais o leite, para Ela conservar é por mais preta por tempo. dentro. E aí é difícil. Eu conheci uma cooperativa que eles não encontraram comprador para garrafa de leite Shefa. Eu queria ir no Sim. mercado colocando post-it assim: não recicla, não recicla, não recicla. Terrorismo ambiental, assim. Então, teve uma cooperativa maravilhosa chamada. Eles foram, pegaram todos esses fardos gigantescos de Shefa, foram até a porta da indústria da Shefa, colocaram tudo ali na porta. O que vocês fazem o que vocês quiserem, esse negócio? Fica ocupando Yes. espaço na minha cooperativa. Meu, a Cooper Viva Bem, da Tereza. Ah, legal, legal. Saudades, Tereza. Tereza é esse tipo de ativista que chega lá na porta e fala, e aí? E isso até é algo que os catadores estão trazendo, mas que a gente acha que uma hora vai ter que chegar para o legislativo isso, de tentar conectar as coisas, de tentar trazer as indústrias para essa responsabilidade também na hora de desenvolver uma embalagem, né? A gente aqui desse lado aqui que está conectando, né, o pessoal aqui dos programas de logística reversa, a gente não vê a hora desse momento chegar, a gente entende que é uma evolução conjunta aqui, que a gente está meio que andando na esteira, né, não saindo um pouco do lugar, aí demora um tempo para o processo todo, mas a gente não vê a hora de chegar ao momento que seja obrigatório conectar, né? Existem as primeiras ideias, né? Algumas coisas ditas nos planos, né? De dar algum incentivo para as indústrias que já pensam nisso, mas ainda falta esse incentivo de parem de pensar numa embalagem que aparentemente seja mais atrativa para a gente, por exemplo, um energético com uma PET pintada de neon vai deixar a gente mais feliz, mais energético para comprar coisa. Não faz sentido. Para a gente não vai fazer diferença, assim. Né? Então, E atualizar o que a gente sabe sobre resíduo também, porque até bem pouco tempo, nos postos de entrega voluntária, desses que ficam nas calçadas, mesmo nas áreas públicas, até bem pouco tempo, e eu acho que ainda tem alguns assim, tem lá o cartaz falando, né? Isto recicla, e isto é reciclável, isto não é reciclável. Aí na lista do não é, tinha a embalagem do tipo longa-vida, isopor, tudo isso como do tipo que não recicla, porque, meu, isso é do jeito que foi feito 15 anos atrás, foi mantido. Então você tem essas duas coisas, você tem o plástico, que porque é plástico, a pessoa tem certeza que tudo bem vai ser reciclado, e não necessariamente, dependendo da composição dele, ele não vai ser reciclado, e tem essa coisa do, isopor não adianta porque não recicla, né? Então as pessoas precisam saber que pode não ter um supermercado para o isopor reciclável, mas ele é reciclável. ele existe, o mercado está vindo, as tecnologias estão vindo. Portanto, na dúvida, separa. Na Câmara Municipal tem um coletor. Foi iniciativa do Nataline uns anos atrás. Então, no térreo da Câmara, do lado de fora do prédio, tem um coletor de isopor. E aí eles falam que só não é para colocar aquele que tem a almofadinha embaixo, que tem um absorvente, que esse eles pedem para não colocar ali, mas de resto todos os tipos de isopor. E eu fico muito feliz de ver sempre cheio. Semana passada eu levei os da minha casa lá e já estava assim pela boca. Aí hoje eu levei mais alguns e eu fiquei com medo de não caber. Já tinham levado aquele e já estava enchendo de novo. Um bag assim, volumoso, sabe?
Então, as pessoas aderem. É muito legal que quando você oferece um caminho claro, bem explicado, né? As pessoas aderem. É muito ruim quando elas não sabem o que fazer. Sim, Eu, sim, quando não sei o que fazer, eu acabo guardando para sempre. Tipo, me fala você, o que que eu faço com chinelo de borracha? chinelos de borracha. Gente, essas coisas exóticas ou que você utilizou muito pessoalmente, geralmente ele vai virar no máximo um artesanato. Eu sei que existem algumas iniciativas De pensadas triturar aí. chinelo, né? Tem umas marcas que estão pensando nisso, né, de triturar assim, mas ainda não são iniciativas, são muito pilotos ainda, né? Aham. Existe a E, marca mais famosa de chinelos aí, ela pega na loja dela, você pode levar. é? Ai, que bom É, saber disso. Vai ganhar um algumas espaço na minha medidas ela casa. pode ligar, pode perguntar na loja, porque eles não. Eu acho que também tem essa questão. Como ainda está meio que pilotando, eles Não não chegam a anunciam, divulgar muito. eles Mas não vão sim, dar conta. Entendi. trabalhamos para eles. Bom saber. Você sabe que na Câmara a gente criou alguns grupos de trabalho para tentar desenrolar determinadas cadeias que não vem funcionando muito bem com a coleta seletiva tal como ela é hoje. Então tem o grupo de trabalho de vidro, que a gente tenta, né, ligar as pontas, o gerador, a cooperativa, a associação e a indústria, né, desde a indústria de embalagem até a indústria de vidro propriamente, né, processo CAC. E aí é muito louco que quando as pessoas às vezes querem aderir, né, aí começa a esbarrar em decreto, portaria, norma técnica. Então, você tem a logística reversa preconizada, né, já. Aí você tem uma indústria de caco de vidro falando, posso colocar um coletor aqui no ecoponto? E aí eu retiro e eu pago por isso. Onde é que eu pago? Sabe, para quem que eu pago? Eu deposito no fundo da reciclagem? O que que eu faço? Não sei se pode, porque o contrato do permissionário não prevê, porque o lixo é nosso, o trabalho é dele. Uma coisa de louco, sem contar a tributação, né? Sem contar a tributação da cadeia, que você acaba pagando duas vezes E a tributação, a tributação. tributação. É. Isso também é uma coisa que está sendo falado muito no Plano Nacional, que também foi muito pedido para todo mundo que faz parte da cadeia da reciclagem. Por que, né, que a gente vai pagar pelo produto embalagem se a embalagem já teve seus tributos pagos quando ela foi feita, né? Não é? Então, faz sentido você cobrar os pobres catadores ali para poder, né, destinar legalmente, né, por notas fiscais, porque a gente sabe que eles precisam vender por notas fiscais e cada vez mais, né? Para que vai tributar o material que já foi tributado, né? Então, isso é, graças a Material Deus, que é a gente falta tem da vida. todo material que a gente tem todo o interesse que seja reincorporado à cadeia Poxa, produtiva, e aí você pois é, coloca um entrave na forma de imposto. E isso é uma coisa que o município não tem muito poder, porque são estadual, principalmente né? os impostos estaduais. Deixa eu ler uns comentários aqui. A Joy Moretti, acredito que não haja problema em se cobrar a taxa, desde que a gente veja exatamente de que forma ela está sendo usada. Sim, claro. Sim. Você pode falar, tem alguma coisa nesse sentido, Soninha, que de repente os vereadores podem trazer para a população, de esclarecer mesmo, né, a questão dos impostos? Sim, eu acho que a gente tem, acho que é um dos nossos papéis, né? Explicar para as pessoas o fluxo das finanças públicas, quais são as nossas fontes de receita, quais são as nossas principais despesas, como que a gente pode equilibrar, né, esses dois pratos da balança. Agora, o que a Joy também falou aqui na sequência é que funciona para nos atentarmos de fato à nossa rotina. Então, isso sempre acontece, né? Nos locais em que o gerador de lixo, o pequeno, médio ou grande gerador, em que ele é cobrado conforme o volume, né, do que ele descarta, sempre tem um reequilíbrio, né? Eu Ele gosto vai muito, pensar duas vezes. eu gosto muito do modelo de São Francisco, sabe? Como, eu não sei, são as três partes, né? É a separação em três partes.
e você tem os coletores de 3 tamanhos, né? Correspondente ao que se espera. Se espera que o maior volume é de material reciclável. Um pouco abaixo dele, o material orgânico. E o rejeito é para ser pequenininho. Se não for assim, alguma coisa tá meio errada, né? E aí paga conforme o volume gerado, não é isso? Exatamente. Isso seria incrível, né? Se realmente, se soubessem o quanto que nós estamos pagando para destinar o nosso resíduo para ser aterrado, eu acho que a gente ia pensar muitas vezes antes. E o quanto que, qual a parcela disso se todo mundo separasse seu resíduo, assim, por enquanto o estado, a cidade de São Paulo trabalha com essas duas frações iniciais aí, né, que é reciclável e não é orgânico, mas é o comum, a gente chama de comum. Mas o quanto dessa fração aí, na verdade, seria reciclada e quantas outras famílias poderiam ser ajudadas a partir do momento que você separa dentro da sua casa? Se a gente tivesse essa noção completa, né, do quanto que a gente está pagando para enterrar e o quanto isso poderia ser revertido em comida na boca de famílias, entende? Acho que muita coisa ia mudar nesse sentido. Aliás, então. é exatamente isso. É mais difícil, hoje que a gente não está pagando a taxa pelo que você gerou de resíduo e de lixo, Sim. é mais difícil ver para onde vai o dinheiro do jeito como é hoje. Porque é isso, é a gente quem está pagando e a gente não está lá vendo a central mecanizada da Armênia com aquela loucura de caminhão chegando. Ali está indo o nosso dinheiro e a gente não está vendo. No E as caso garras? As Nossa, garras revirando, gente, sério, é show de horrores, se você show de soubesse. É muito impressionante, muito. Aquele volume, aquela imensidão. Pi, pi, pi. Caminhão manobrando. Muito impressionante. Então, talvez a gente conseguisse ver onde não está gastando, inclusive, né? Para onde vai o meu dinheiro da taxa, seria bom a gente conseguir mostrar também para onde os seus impostos não estão mais indo, né? Para um sistema super ineficaz e caro. O Rodrigo Gabay fala que o lixo doméstico aumentou muito na pandemia. Se a gente acredita que os municípios podem acabar com os lixões, desde que tentem de verdade, né? Desde que enfrentem os muitos interesses ligados aos lixões, né? Assim, eu acho que o estado de São Paulo, nesse sentido, está bem adiante de outros lugares, né? Segundo a CETESB, o estado de São Paulo já não tem mais lixão, né? Tem um certo tempo. Mas é claro que a questão é assim, nenhum município vai chegar e falar assim, gente, CETESB, tem um lixão aqui. Porque é crime, tá, gente? A gente vai ter que descobrir esses lixões, mas até onde a CETESB diz não tem. Eu fui conselheira da CETESB uma época, eu fazia parte do conselho de administração e foi logo depois da Política Nacional de Resíduos Sólidos e a determinação. Então, o governo do estado estabeleceu um prazo seguindo a lei, né, para que os municípios todos acabassem com os lixões, porque se não acabassem com os lixões, eles já não poderiam receber o recurso X do programa Município Verde, Azul, etc. e tal, Mas você precisa ver, menina, porque quando a CETESB notificava um município, olha, você tem X prazo para acabar com o seu lixão, aí vinha deputado, vinha secretário, vinha o mundo dizer, a gente precisa de mais prazo. Porque, claro, você tem que fazer um investimento. É claro que sim, né? Aí é bom que os municípios se organizem em consórcio e tudo, mas assim, se não tiver uma determinação, se não tiver uma autoridade que cobre isso, é muito mais cômodo, por mais absurdo que seja, por mais nocivo que seja, é muito mais cômodo despejar tudo num terreno baldio lá. Não paga nada? Deixa o problema para gestões para frente, aí resolver o problema ambiental que isso causa. De novo, você não vê para onde está indo o seu dinheiro, mas você está provocando um gasto medonho em ambiente, em saúde, em saneamento, em tudo mais. Educação ambiental, Rodrigo Gabay está falando, nas escolas, bairros, condomínios, etc. Com certeza, educação, meio clichê, né? Educação. Exato. E
Aqui Porque fique claro, a gente tem uma diferença entre educação e reeducação, tá, gente? A gente fala de educação para as crianças que estão realmente iniciando, tá? Mas vocês precisam ser só conscientes, tá bom? o Rodrigo pergunta se a Câmara tem alguma proposta para o lixo eletrônico. A gente tem lá um coletor oferecido para as pessoas que frequentam a Câmara Municipal para encaminhar o seu lixo eletrônico. Mas uma proposta do tipo proposta legislativa, exatamente do lixo eletrônico, que eu me lembre, não tem, não. Tem algumas coisas assim, tem Tem estadual, proposta né? estadual, né? Tem o termo, né? Com com a associação, né, das empresas e indústrias de resíduos eletroeletrônicos, pilhas, baterias e tal, mas um termo junto ao Estado, tá? Então, existe uma política reversa desse tipo de resíduo, mas não é para o município, tá? Para o Estado inteiro. O que a gente trabalhou uma época foi com campanha de conscientização para não comprar pilha pirata. Olha, Porque o fabricante oficial, de um jeito ou de outro, ele está comprometido, né? Tem como identificar e rastrear, ele pode ser penalizado, tal. A pilha pirata, falsificada, você não tem nenhuma garantia de que ela seja segura, para começar, né? De que ela tenha os componentes ali no equilíbrio e protegidos como se deve, muito menos o descarte. Então, a gente chegou a fazer uma campanha educativa, tipo barato sai caro. Sai caro que você está comprando uma porcaria de uma pilha, que não vai entregar o que promete, que pode envenenar, literalmente, né, o seu ambiente. E depois que você jogar fora, meu filho, sabe Deus para onde ela vai. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, Mayara, mas o Breno Benedito pergunta se existem lixões clandestinos. Bom, praticamente podemos dizer que onde tem lixão é clandestino, né? lixão é clandestino, gente. É tudo que não tem regra nenhuma, tá? Ali é um espaço, um terreno que o pessoal dispõe lá os resíduos, fica a céu aberto, não tem uma preparação da terra, né, para não percolar o chorume, enfim, tudo que vem, né, junto com o chorume, tem muita coisa aí, metais pesados, uma porção de coisas que nós mesmos colocamos no nosso lixo, então, não tem uma preparação da terra, não tem uma cobertura, tem um monte de pessoas trabalhando ali dentro, que é uma coisa que a ideia do lixão também é muito questão social, tá, gente? É você entender que pessoas não podem estar lá, não devem estar lá, tá? Então, tem uma questão muito social sobre isso, para além do ambiental, tá? Então, lixão é clandestino. O correto mesmo é aterro sanitário. E aí tem toda a preparação, né, da terra, cobertura e finalização dele e acompanhamento dos gases, né? Para não acontecer aquelas explosões que a gente vê por aí, tem que ter esse controle do gás metano, né, que é o que explode. Uhum. Tem um filme clássico, né, um curta-metragem que é o Ilha das Flores, você deve ter visto. Então, minha vida, na verdade, na época da faculdade, sim. Recomendo, todos vejam Ilha das Flores para entender a questão social ligada também, né, à questão ambiental do lixão, que, como você disse, o Rodrigo Gabay também estava, lixão é uma coisa, aterro sanitário é outra. Aliás, mas assim, é muito comum as pessoas falarem, o aterro de Gramacho, não, é lixão. O aterro de Brasília, não é aterro não, aquilo é lixão, vamos falar o nome certo, lixão. É lixão tapado, tá, gente? Esses aterros que eles chamam são os aterros controlados. E, na verdade, assim, não tem como você ter controle daquilo que você não está vendo. Se foi enterrado. Então, você não está tendo controle de nada, né? Você pode ter, no máximo, controle do gás que está saindo e coloca ali uns drenos e tapa ali para não ter urubu e pessoas. É isso. Mas é aterro sanitário. Exige um aterro sanitário na cidade de vocês. Sanitário é outra coisa, né? Um aterro sanitário é outra coisa. Mayara, vou começar a encerrar antes que corte aqui a nossa conversa. Agradecer pelo seu trabalho. Regozijar do fato de você ser palmeirense e Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, aqui com tatuagem de tudo, mulher. Como que você virou Borussia Dortmund? Olha, foi uma matéria de 2005, tendo matéria para a Copa de 2006 na Alemanha. E aí teve um especial de uma televisão aí, de um canal fechado,
sobre cada estádio sede. E aí eles contavam a história do time, do estádio. E a história do Borussia Dortmund, ela realmente é muito admirável, tá, gente? Então, e eu virei Borussia Dortmund, Borussia foi até campeão do mundo, mas eu virei na Copa de 2006. Eu fui a trabalho Olha com que a maravilha. ESPN Brasil e a gente circulou pra caramba, várias cidades, né? A Copa é toda móvel. E a gente passou 2 vezes por Dortmund. E eu amei aqui, uma cidade desse tamanhozinho. Que, sabe quando tem o mapa da meteorologia que você destaca algumas cidades? Nunca é Dortmund. Mesmo sendo Olha, gente, sede da gato Copa, velho. mesmo sendo uma das sedes da Copa do Mundo, você nunca É, sabia a previsão para Dortmund. Mas é pois uma é. graça e aquele estádio incrível, vertical, assim, praticamente muito forte. Com, Maravilhoso. com média de público de 81 mil pessoas por jogo, gente. A gente vê um jogo do Brasileirão qualquer aí, 81 mil pessoas, não tem nem estádio que caiba esse tudo de pessoas Hoje em aqui. dia, É não. a média deles. E sem falar tudo que a Alemanha não tem nada a ver eu gostar do Borussia com isso, mas tudo que a Alemanha sinaliza para a gente na questão ambiental, né? Na questão Sim, de resíduos, de energia, é é uma puta isso. referência inspiradora, né? E veja que É, eles eles gostam de querem muito economia, brasileiro. eles Eles gostam de querem muito. dinheiro, né? Eles gostam, eles não são malucos, porque a gente às vezes tem essa dicotomia estúpida, né? De dizer que não, se você vai gastar dinheiro, você não pode gastar dinheiro, né? Com as iniciativas ambientais corretas, né? Porque é mais caro. E assim, você vê uma economia como a da Alemanha, que sabe que não é um gasto que não é, Eles que não é trabalham a longo prazo, né, Sonia? Eu acho impressionante da Alemanha que eles não pensam assim só no hoje, no agora, ai, na minha gestão tem que ser feito tal coisa. Não, eles pensam realmente assim, daqui a 10 anos, vamos começar a investir agora. Tecnologia, vamos gente, as desativar todas tecnologias. as usinas nucleares. Então, aí é um plano, né? Por onde a gente começa? Primeiro aqui, depois aqui, maravilhoso. A erradicação deles das minas de carvão natural era uma das maiores fontes de renda do país, era inclusive de Dortmund. Dortmund É só tinha verdade, isso. Era é isso e a verdade. cervejaria do Dortmund, mais nada. E eles testaram todas as mineradoras ali. E Maravilhoso. faz Hoje você vai pouquíssimo tempo, lá, faz 5 anos, mas fechada. Uma a é, uma. é isso aí. Muito bom. Eu só esqueci de falar os outros dois grupos que a gente trabalha no mandato. Um GT Por Bitucas, favor. que é um lixo tóxico, inclusive, e um de resíduos têxteis, porque resíduos têxteis também são um problema sério, né? É um volume gigantesco de resíduos têxteis que são descartados todos os dias, pós-consumo, pré-consumo, e a gente também procura encadear, né, esses elos todos para que haja uma destinação melhor. Mayara, quem Sim. quiser ser Eu, inclusive, engenheiro não sei o que ambiental, fazer, tá? Eu nunca sei o que fazer quando eu tenho as roupas rasgadas, de fato, que você falou, não, isso aqui ninguém merece. aham, Eu ainda coloco no deixa eu ver. aham. Então, Com dor no coração, claro. é isso que a gente quer oferecer locais de coleta mesmo, Ah, entendi. além das confecções, além da indústria de tecido, mas que você tenha pontos de coleta, pontos de entrega voluntária de resíduos têxteis. Então, por enquanto, a gente faz isso numa escala assim, artesanal, né? Projetos que trabalham com retalho, tapeçaria com retalho, customização de roupas. Então, a gente tem esse caminho, mas em escala muito pequena, que a gente quer que isso ganhe uma proporção muito, muito maior. Mayara, quem quiser ser engenheiro ambiental, o que você vai dizer para essa pessoa? Sobrevivo dos 3 primeiros anos. Porque a engenharia, gente, na verdade, eu acho que o começo de qualquer faculdade você tem que ser muito foco no propósito, né? Mas as oportunidades e você ver que pode estar na sua mão a salvação do seu planeta. Sinceramente, eu saí de lá achando que era o Capitão Planeta mesmo. E é bom porque eu ainda me sinto assim, eu consigo realizar, mesmo que seja salvar o meu mundo, ainda é salvar o mundo, não é mesmo? Então, eu indico muito quem tem esse ímpeto de
de querer mudar o mundo no sentido ambiental, só vai, assim. Seja forte, não é fácil, mas vale a pena. Forte porque é difícil pra cacete a faculdade, porque... É uma faculdade multidisciplinar, né, gente? Eu tive muita química, eu tive muito direito, eu tive de tudo, absolutamente tudo. E, aliás, foi o que me fez ir para a engenharia ambiental, era exatamente o fato de eu nunca saber que matéria que eu gostava mais. Para mim, eu gostava de tudo, eu achava que tudo fazia sentido. E a engenharia ambiental, ela realmente une o todo, né? Então, eu sou muito fã. Muito legal. Muito obrigada. Obrigada por ter me apresentado a rainha da reciclagem, porque você foi a primeira pessoa que falou para mim sobre aquele trabalho inacreditável que a pastora Néia e o Júnior fazem lá na Zona Leste. Então, tenho isso para te agradecer também. E olha, cumprimentar aqui entre... Salvou eles ali, a situação que eles estavam e deu tudo certo. Eles são incríveis. E olha, cumprimentar aqui o Tequinho Artesão, o seu Tequinho trabalha, faz tecelagem não é o termo, mas ele faz artesanato com garrafa PET, uma metodologia toda dele, super legal. A Vera trabalha com hortas e composta, muito. A Kátia Carvalho disse que chegou agora e pergunta se a live ficará salva. Ficará sim, Kátia. Depois a gente sobe. Que bom, nem eu sabia. Que ótimo. TV. Tudo bem para você, né? Se a gente salvar e postar. Tudo bem. Mãe tem opção, mãe. Então, olha, muito obrigada. Muito obrigada pela conversa e pelo seu trabalho, que é incrível, inspirador e super qualificado. Eu que agradeço, Soninha. Acho que se todos os vereadores fizessem esse elo entre a política e a população, como você faz, acho que muita coisa ia ser diferente, principalmente na questão da gente se sentir próximo, né? Hoje eu acho que os políticos eles estão muito ligados em afastar a política da população. A ideia é que eles não saibam mesmo o que está acontecendo, e eu acho que você vem no sentido contrário, você vem na representação mesmo. Nossa, e eu acho que tinha que ser isso. Então, você é uma inspiração, sim, e eu te apoio imensamente como amiga, como colega e como política. Muito obrigada. Quando a gente gosta muito de alguma coisa, a gente quer que as pessoas gostem também, não é? Pode ser um filme, uma música ou política. Exatamente. Obrigada a todos, Lucas Cabral, Everton, que faz parte dos nossos GTs, a Patrícia Rulli, que é candidata a vereadora em Vitória, se não me engano, não sei se é Vitória, Vila Velha, a Andréia, que também é dos nossos GTs aí. Pessoal, pense no que você descarta, não existe fora. E como dizia uma bióloga, você não precisa separar os seus recicláveis, não. É só não misturar. É só não misturar. Não é legal? Maravilhoso. Obrigada, beijo pra Lídia. Vitória, Patrícia Rulli, candidata. Obrigada, Mayara. Até as próximas. Obrigada, até, gente. Beijo, tchau. Beijo.